Bem, meu caro, Ricardo Teodoro aqui, do Incorpora Comigo. Estamos começando o nosso segundo e-cast. Segundo, hein? Semana passada saiu o primeiro e a gente vai começar o segundo. E hoje eu estou aqui com o Rodrigo Moreira. Muito bom. Mais conhecido como o Homem do Consórcio. Ô, louco. Só 25 anos. Um pouquinho assim, nessa trajetória. Ele pinta o cabelo. Ele tava me contando aqui que ele começou junto com o Tutankhamon e vendeu o primeiro consórcio para... Brincadeira. Ô, louco. Muito bom. Então vamos lá, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Seguinte, o Incorpora Comigo agora começou com essa história de podcast e tal, e a gente começou aqui na semana passada, esse aqui é o número 2, e uma das coisas que a gente precisa para quem sabe como o YouTube funciona, é que você se inscreva no canal, você precisa curtir, o cara esquece, você precisa comentar, você precisa compartilhar, que quando você se relaciona, né, com Sem dúvida. O YouTube, ele entende que aquilo é interessante e ele recomenda para pessoas que têm o mesmo interesse que você. Então, Exatamente. Ajuda a gente aqui, pelo amor de Deus. Não tinha aquele negócio lá, eu podia estar matando, eu podia estar roubando. Mas só quero que você Mas não, curta. hoje eu só quero que você dê uma curtida Dá um aqui. like. Mas dá um like aí, deixa o seu comentário aí, mesmo que você não concorde. A questão não é o concordar ou não concordar, mas é o relacionar mesmo, para a gente ver se o trabalho que a gente está fazendo, né, está sendo bem feito e bem elaborado, e para que a gente possa aí melhorar, né, e ter aí melhores apresentações, melhores oportunidades e melhores visões de como fazer a coisa. A gente tem que fazer a primeira vez, errar, fazer a segunda vez, melhorar, a terceira vez, errar. É isso aí. Mas sem desistir, né? Sem dúvida. Mas vamos lá, Rodrigo, é o seguinte, vamos apresentar o homem aqui, ó. Rodrigo Moreira, ele é o cara do consórcio. Eu já conversei com algumas pessoas aí de consórcio. A gente, inclusive, a gente estava conversando um pouco aqui, e eu falei que eu vou colocar até as minhas dúvidas em relação ao consórcio, porque de fato eu tenho algumas cartas que eu comprei, né? Ele sabe um pouco da minha história, e eu acabei não utilizando por algumas dúvidas, e acho que talvez essas minhas dúvidas sejam a dúvida da maioria das pessoas. Mesmo a gente sendo do mercado e tudo mais, eu confesso que eu dei uma sofrida para entender o Paranauê. Então, até adiantando, o Rodrigo falou que ele vai abrir a caixa preta aqui. Aliás, ele tem 2 caixas pretas aqui para abrir, né? Mas vamos lá, ó. Para começar, o Rodrigo Moreira, ele é o proprietário, tá aqui, ó, CEO fundador da Consobens, que é uma empresa de consórcio aqui de São Caetano do Sul, nossa cidade vizinha aqui de Santo André, né? Ele iniciou as suas atividades nesse mercado em 1998, ele vai poder falar um pouco desse início dele. Eu não posso falar nada, porque eu comecei no mercado da construção civil também em 98, então, diferente dele que não pinta o cabelo, não, eu não pinto o cabelo, ele pinta o cabelo, né? Ele é formado em administração de empresas, marido da queridíssima Priscila, que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, pai do Henrique, pai da Rafaela, pai da Marina, e ele tem também 2 programas de treinamento que a gente vai poder falar um pouco hoje, né? Que é o Invest Gold e o Invest Diamond, que é focado aí para você que, como eu, quer entender melhor sobre a questão do consórcio. Mas vamos lá, meu caro. Ó, eu fiz uma cola enorme aqui. Boa, muito bom. Agora pegou deixa comigo, né? Quase a folha inteira aqui. Bom, primeiro eu agradeço muito pela oportunidade, pelo convite. Sensacional vir poder aqui participar do segundo e-cast. Número 2. Número 2. Essa é uma honra estar aqui, né? E falar um pouco, né, do que eu faço, enfim. O produto consórcio, ele tá na minha vida, tá no meu sangue. Eu costumo dizer assim, né, eu já tentei parar, tirando o pé um pouco do acelerador do consórcio, determinado ano, onde que eu acabei iniciando outras atividades, mas nunca saiu do meu sangue, nunca saiu do meu cenário o produto, consórcio. Então... Você conhece algum vendedor aposentado? Não tem vendedor aposentado. Existe isso, cara.
Porque é o que você falou, né, cara? Muito Tentou bom. tirar o pé, tentou dar uma diminuída no ritmo, mas, queira ou não, a tua atividade está muito relacionada a vendas, né? Área comercial, atendimento ao cliente, entender o perfil do cliente, né? Sim. E aí, assim como eu não conheço nenhum arquiteto aposentado, eu também não conheço. Também não tem arquiteto aposentado? Não tem, cara. O nosso pai de todos, o Niemeyer, morreu aos 104 anos. Ele estava internado, eu sempre falo isso, ele estava internado no hospital. Faltava um mês para ele completar 105 anos e ele estava bravo com as enfermeiras que ele queria ir embora, porque ele tinha projeto para entregar. Olha aí. Nossa. Então não tem. Então não tem arquiteto e nem vendedor aposentado. Não tem. Eu em relação à área de vendas, eu comecei, eu posso dizer que até muito cedo, mas por até uma necessidade, né? Na época, meu pai era militar, minha mãe era comerciante, tinha loja de roupa no bairro. Caramba, era bem, como diz, Eu tive dois bem pais. antagônico, né? Bem, um militar e um comerciante. O meu pai militar, muito, assim, sempre queria as coisas muito certas, muito conservador. E pelo lado da minha mãe, totalmente arrojada. Não, e acho que tem a Sempre... questão do um empreendedor, que é o cara Sim. que vamos dizer assim, é mais disposto ao risco, e o outro, Exatamente, pelo funcionalismo público, que é aquele cara mais pé no chão. Eu né? tive muito... Isso foi um exemplo na minha vida que assim, foi essencial e eu trago isso para os dias de hoje. Porque ao mesmo tempo que eu preciso ser um pouco comerciante, bem comerciante, para poder aproveitar até oportunidades, mas também eu trago o lado conservador, que eu blindo muito a minha família, blindo os meus clientes também. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho, né, em relação aos clientes, o que eu faço com eles também, a mentoria que eu mostro para eles, um caminho para eles lucrarem, né? Mas eu estava dizendo, né, eu comecei lá com 10 anos de idade. Minha mãe na época teve um cenário na família que não tinha muito dinheiro. E o militar, todo mundo sabe, sempre teve um salário baixo, né? Tem a conta ali. A conta é aquela continha do lá. mês, né? Eu cansei de ver assim, ó, meses passando. Chegava o dia do salário do meu pai, caiu o salário, a gente ia pro mercado, pra Coop, né? Ia lá pra Coop, ali na Industrial, aqui pertinho também, né? E fazia aquela compra, era um dia muito feliz, todo mundo lá. E ia pra casa, ia com os carrinhos cheios. E passava ali o mês, então era vamos dizer assim, um cenário que eu vivi, eu aprendi com isso, né? Então tinha algumas condições na família que não eram muito boas financeiras. E eu acabei que minha mãe sempre cozinhou muito bem, sempre fez coisa muito boa, Ricardo. E assim, né? Por isso que você vê as bochechas até hoje mantive, né? Não teve Comida jeito. de mãe, né? Cara? Comida de mãe. Comida de mãe não tem jeito. Mas todo mundo elogia, viu? Todo mundo. Então, assim, não é só eu que elogio. E ela gostava de fazer salgados e se dava muito bem com as vizinhas. E eu saía com 10 anos de idade com uma caderneta apertando a campainha. Eu sempre iniciava na frente da minha casa. E eu dava, assim, uma volta no quarteirão com algumas mães que eu já conhecia, porque era mãe dos meus amiguinhos também e tal. Então eu passava com a caderneta ali, pegando, vamos dizer assim, Tirando o pedido. Pão de queijo, esfirra de carne, esfirra de frango, tinha tudo. Bolinho de carne, bolinho de queijo. E saía fazendo. E aí eu demorava mais ou menos uma hora e pouquinho. O moleque é rápido, né? E aí eu chegava em casa, umas 10 horas da manhã, já com um pedido já. E aí minha mãe começava a preparar. E tinha vizinhas que falavam, não, eu quero que entregue amanhã cedinho, quentinho. Então minha mãe preparava tudo, mas tinha vizinha que queria naquele dia à tarde. E eu fazia todo esse trabalho. Programava as entregas todas ali. E assim, eu fiz isso muito tempo, né? Então eu posso dizer que tá no meu sangue a área de vendas, né? Essa parte aí. E depois, né, normalizou um pouco a parte financeira, minha mãe já com uma loja no bairro. E aos 16 anos eu acabei tomando conta de uma loja que ela abriu uma outra em Mauá, pertinho de nós aqui também, a cidade. E aí, com 16 anos, eu fiquei à frente, né, de tomar conta ali de 2 vendedoras, tal, loja de roupas. E fui aprendendo, né, esse mercado. Quando eu fiz 18 anos, eu vi uma vaga no jornal e vi lá, né, precisa de automóvel, vaga vendedor,
concessionária Santo André Ford. Falei, nossa, tudo que eu queria na vida, né? Ser vendedor. Vendedor com carro, moleque, 18 anos. 18 tudo anos. na mesma frase. Só que eles pediam um carro para ter carro e eu não tinha carro. Mas eu vou contar isso aqui rapidinho, isso aqui é muito legal. Porque foi assim, eu tinha uma moto na época. E aí eu fui fazer essa entrevista que eu vi no jornal e eu peguei, falei assim, meu Deus, eu preciso passar nessa vaga. Eu tava num auge de 18 anos. Você lembra de 18 anos, né? E aí eu falei, meu... Encarava tudo, né? Encarava tudo. Eu falei, vou ter que passar. E aí o que aconteceu? Fui, fiz a entrevista, peguei um carro de um amigo, um chevetinho na época, e fui lá e fiz a entrevista. Eu parei o carro lá, eles pediram pra ter carro, então eu já tive ideia, eu preciso de carro já. Só que no dia nem olharam o carro, olharam nada. Eu sei que eu fiz a entrevista e não me chamaram. Mas eu fiquei com a fé tão grande de eu entrar nesse lugar que eu peguei a minha moto na mesma semana e fui vender a moto numa loja de automóvel que tinha ali em Santa Terezinha. E aí o dono não estava na hora, o vendedor falou, espera aí que ele tá chegando. Aí tinha do lado assim dois rapazes lá, de social. E eu olhei para aqueles caras e falei, meu, mas eu conheço esses caras de algum lugar. Da onde que eu conheço essas pessoas? E aí eu peguei e falei assim... Aí fui perguntar, né? Por isso que eu te falo, o vendedor não fica quieto. Você quer arrumar uma oportunidade, enfim. Aí eu fui conversar com ele. Falei, escuta, boa tarde, tudo bem? Eu não sei, mas eu acho que eu conheço vocês de algum lugar. Aí eles falaram, não lembro, tal, o que é? Não tô lembrado de você. Eu falei, meu, mas eu tinha a impressão que eu conhecia vocês de algum lugar e tal. Eu falei, eu vim vender... Aí eu conversando com eles, eu falei, eu vim vender a minha moto aqui porque eu... Começando a pegar intimidade, né? Eu fiz uma entrevista ali e eu não passei e tal. Ele falou, onde você fez a entrevista? Eu falei, fiz na Sandrecar, na concessionária da Ford. Ele botou a mão no bolso, tirou um cartão, falou assim, nós trabalhamos lá. Ele falou assim, pode ir lá segunda-feira, era uma sexta-feira. Vai lá segunda-feira e pode me procurar. Então ali eu fui contratado. Ali começou, foi dia 1º de setembro de 1998. Caramba. Tenho registrado na minha carteira. Poxa, eu devia ter trazido a carteira aqui, hein? Olha que legal. Foi o meu primeiro dia, né? Que eu iniciei. E ali não parei mais, né? Então, na época de 98, quando eu iniciei, totalmente diferente o mercado do que nós vivemos hoje, né? Hoje no nosso mercado, Brasil, nós somos hoje a 8ª economia mundial. E nessa época aí no Brasil ainda estava trilhando ali comercialmente para poder se alavancar. Hoje nós temos uma economia muito formalizada, uma economia muito fundamentada, construção civil em alta, né? Mas em 98 era diferente, porque o consórcio era um produto que ainda os bancos múltiplos não tinham aderido na sua prateleira, vamos dizer assim, né? E eu trabalhava no consórcio Comprof, que era o que significa o Comprof, né? Era consórcio Produtos Ford, era com F mudo, Comprof. E ali foi uma escola muito grande de vendas que eu tive, né? Então uma economia... Quando você entrou nesse cenário da empresa ali de venda de automóveis, na verdade, ali você já caiu direto nessa parte do... Sim, ali consórcio. A Sandrecar que eu disse, né, a contratação, a Comprof é Consórcio Produtos Ford, era formado pelas 12 concessionárias que tinham em São Paulo, e apenas uma era do Rio de Janeiro, que formava esse consórcio. Né? Então era um consórcio bem regional aqui, né? Só era em São Paulo, era Sandrecar, que é em Santo André, aí era Mercantil, que é em São Caetano, a Sonervig, que é em São Paulo, não vou lembrar, a Lemar, que era no Ipiranga, se eu não me engano, não vou lembrar o nome de todas agora, né? 25 anos atrás, mas eram formados por 12 concessionárias. E então, aí eu entrei para trabalhar na concessionária, mas porém com um produto consórcio. E ali, né, iniciei a minha carreira, pegando a minha pastinha, me lembro muito bem, subia a rua, eu morava numa rua pertinho de um ponto de ônibus, ia até lá, pegava o ônibus, e ia até a estação, e ali eu conseguia pegar carona com vendedores que já tinha carro, porque eu não tinha. Caramba, aí o carro apareceu. Aí o carro apareceu. O momento de ter o carro. Um mês trabalhando lá na concessionária,
eu conversando com a minha coordenadora, hoje ela é diretora comercial do consórcio Embracon, é uma pessoa que eu tenho muito a agradecer, teve muita paciência comigo, porque quando eu iniciei não era aquele vendedor e ali tive muitos treinamentos, sabe? E eu fui muito apoiado, vamos dizer assim, né, nessa parte lá. Por isso que hoje eu posso dizer assim, nossa, eu transformei num bom vendedor, porque realmente eu tive com pessoas muito boas. Graças a esse convívio e esse treinamento inicial. Exatamente. E essa minha coordenadora, a Leila Lopes, ela me ofereceu, acho que uma cota de um consórcio lá de um veículo, falou, tem um cliente que contemplou aqui e tal. E todo mundo sabia que eu precisava de um carro. Eu tinha um perfil muito bom, eu gostava muito de vender. No meu primeiro mês eu saí já vendendo 4 consórcios, sabe? Enfim, era um pouco, né? Mas era o início apenas. Então, em um mês... No primeiro mês já fez 4. Já fiz 4 adesões. E no primeiro mês... No primeiro mês? E aí aconteceu de um cliente contemplar e não quis, eu acabei comprando um carrinho, que era um Gol Special do ano. Comprei um carro zero. Isso aí, continuei vendendo. Né? Então ali eu tive, vamos dizer assim, uma oportunidade também de entrar, de comprar um carro rápido para poder me apoiar ainda mais nessa carreira, né? Isso para um menino novo ali de idade, né? Quantos você tinha ali? 20 por aí? 18 anos, 18 para 19 anos. Então já adquiriu um carro zero praticamente, né? Sim, com a força do consórcio e soube usar essa ferramenta, sem contar o fato de que logo na largada já fazer 4 vendas, né? No início da jornada ali, da carreira ali. Sim. E você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você falou assim, vendedor não fica quieto, né? Não fica, não tem como. Ou aquele que é o raiz não fica quieto. Sempre quer melhorar, né? Você acha que o vendedor ele é um cara inquieto? Ele é um cara... Porque se ele não fica quieto, ele tem que ser inquieto. Sim. Mas ele é o cara que, vamos dizer assim, ele sempre quer mais, ele está sempre inconformado, e ele está sempre pensando em como buscar novas alternativas de abordagem, de atendimento. Como que você enxerga isso? Assim, falando um pouquinho, continuando até nessa parte, né? Eu tive boas experiências como vendedor e no ano 2000 eu já fui convidado para ser coordenador. Eu tinha entregando a idade, hein? Eu tinha 22 anos de idade. Né? Jovem, né? Para ser um coordenador. Jovem. E aí, exatamente, eu fui o coordenador mais novo do Brasil na época, que já tinha entrado na transição do Banco Pan, né? Porque eu era do consórcio Comprof, nós tínhamos uma área comercial muito boa, muito, vamos dizer assim, consideravelmente falando sobre vendas, nós tínhamos uma produção em São Paulo maior do que alguns bancos a nível nacional, porque ainda não operava com consórcio digital, né? Clientes, não tinha os bancos ainda. Isso em 2000? Isso em 2000. No ano 2000. A Caixa Econômica, Bradesco, Itaú entraram tudo nessa data, de 99 para frente. Quando os bancos múltiplos eles entraram no cenário do consórcio, o produto trouxe uma credibilidade muito grande. Porque até então, quem operava algum consórcio no país, no Brasil? Somente as administradoras de consórcio, que na época era Batistella, Rodobens, o próprio Comprof. Existiam algumas administradoras, a própria Embracon já existia também, que hoje está com uma potência no mercado, né? Só que eram consórcios que eram administradoras. A partir do momento que os bancos múltiplos entraram, eu digo banco múltiplo, são aqueles que fornecem crédito, que você tem conta corrente, enfim. A partir desse momento, o cenário de consórcio começou a ser visto de uma outra forma. Porque se as empresas, se os bancos que eram os que ditavam o mercado, vamos dizer assim, né? Se eles entraram na operação, é porque era bom o negócio. Né? Isso trouxe muita credibilidade para o produto consórcio. Antes disso, quando eu comecei lá, era muito difícil você vender uma cota. Era bem difícil, porque realmente quem comprava um consórcio? Só aqueles que já tinham participado da modalidade, né? Existia aqui um consórcio muito conhecido na nossa região, aqui bem pertinho da gente, que era o Mapping, o antigo Mapping, né? Só quem é old school aqui de Santo André lembra desse Mapping aí. Exatamente. Então o Mapping tinha lá o consórcio de eletrônicos, né?
quem não comprou? Minha mãe tinha muitos carnezinhos. Na época era carnê até, o consórcio não tinha correção. Então, a modalidade em si, o Cara, é verdade, produto, era né? carnê, lembro disso. Era carnezinho. Era Você carnezinho. teve alguns? Eu Teve acho que não, minha mãe Ricardo? tinha alguma Tinha. coisa assim, eu lembro. Era a forma que as famílias tinham de comprar os bens, atualizar as casas, enfim, comprar aquela geladeira nova, ir guardando dinheiro. E sempre foi muito saudável, né? Tanto que hoje o produto consórcio, a modalidade, ela hoje expande, não fica só no Brasil. Alguns países já copiaram esse método, né? Do consórcio. Ah, isso é uma coisa que eu não sabia. O México mesmo copiou recentemente Isso essa é modalidade. uma coisa brasileira? É algo que a gente Brasileira. criou aqui? O consórcio, o primeiro grupo de consórcio, ele foi fundado no Brasil e foi feito pelos funcionários do Banco do Brasil. Essa você não sabia, né? Não. Então, foi feito pelos funcionários do Banco do Brasil, com 100 funcionários, se uniram e ali foi constituído o primeiro grupo de consórcio, onde que cada um... o que é o consórcio? Vamos dizer assim, muita gente não sabe, não entende, claro, porque não é às vezes a parte que ele conheceu, né? Mas o consórcio ele é simples. O que é um consórcio? O consórcio ele é um grupo de pessoas físicas ou jurídicas que entram dentro de uma operação, cada um paga uma parcela mensal, e ali, mensalmente, ele é feito um sorteio pela Loteria Federal e os lances. Vamos supor, nós dois podemos fazer um consórcio aqui. Você tem a pedra 1 e eu a 2. E ali nós vamos tirar pelo sorteio da Federal qual que vai ser o contemplado. Então, foi a pedra 1, Ricardo. O Ricardo pega o bem no mês e continua pagando a parcela. Claro, eu dei esse exemplo só de nós dois, mas de fato é isso, né? É um grupo de pessoas, físicas ou jurídicas, que estão lá proporcionando a compra de um bem. Hoje está muito em alta, né? A gente citou o exemplo até do mapping, né? Falando de eletrônicos, mas a compra de um bem hoje, principal, é o automotivo. O automóvel hoje, o consórcio de automóvel é o que domina o mercado. Esse é o principal produto que consome o consórcio hoje. E, se tratando em número de cotas, ele é o principal das administradoras. Tá? Número de cotas. Número de cotas, o consórcio de automóvel é o que bate recordes. Agora, em número de crédito, o consórcio imobiliário é o maior, se tratando por crédito, né? Acho que talvez por conta do valor dos automóveis que a gente tem no Brasil e tal. Interessante, porque eu não sabia dessa coisa que em outros países não tem essa coisa do consórcio, né? Sim. Isso é uma coisa nossa. Nossa, Europa não tem, por exemplo, né? Europa Estados Unidos, Japão, não tem, países assim não tem. Japão, eles têm uma modalidade que é consórcio. Inclusive, no Brasil foi fundado, né, em 1959, mas no Japão já era constituído, chamado Tanomoshi. Se você buscar depois na internet, você vai entender um pouquinho mais. Só que é bem antigo, só que eles não têm taxa de administração, eles fazem entre eles, né? Quase como se fosse o que a gente chama de uma cooperativa nossa aqui. Uma cooperativa. Só que a cooperativa ainda tem taxas, né? O Tanomoshi era feito entre amigos, para você ter ideia. Junta 10 caras, cada um põe milão ali todo mês, no final tem uma grana ali. Exatamente. E minha mãe chegou a participar do Tanomoshi. Aqui no Brasil não era nem consórcio, tinha uma japonesa que era amiga dela, tal, convidava, ela ia lá, participava. Então cada um juntava ali um valor. Quanto que é? O valor vai ser de 10 mil. Aí tinha 10 pessoas que entravam, então cada um botava 1.000 no mês. Aí, aquele mês, quem que vai sortear? Sorteava na bolinha, Ricardo. Saiu lá na sala, lá tomando um cafezinho lá, sorteava ali. Tipo bingo. Tipo bingo. Caramba, velho. Era uma coisa bem, vamos dizer assim, bem caseira, né? E ainda falando do... Mas juntava ali umas 10 pessoas, então... tem 10 mil, cada um põe 1.000. Esse mês eu ponho 100, o outro põe 100, o outro põe 100, tem 1.000. Sorteou, leva os 1.000. Leva os 1.000. E aí no mês seguinte todo mundo tem que pôr 100 de novo. Tem que pôr 100 de novo, não pode falhar, mas era feito por pessoas de extrema confiança, né? Ninguém ia chamar uma pessoa que não tinha confiança. Entendi. Então, realmente... Pra tomar um Pelé, a gente mora no Brasil, né? Exatamente, tem esse detalhe aí. Por mais que seja lá nos anos 90 e tudo mais. Né? Sim. Eu estava falando das administradoras, depois entrou os bancos múltiplos e o produto ficou muito aquecido. Né? Então, o que aconteceu? Eu trabalhava na Comprof, que era uma administradora independente,
que tinha uma área comercial incrível, nós vendíamos muito. E existia ali alguns bancos que já estavam, vamos dizer assim, inaugurando o produto consórcio. E o Banco Pan, que era um deles, que era na época do Grupo Silvio Santos, do meu tio, e... Silvio Santos é seu tio? Se quiser pode ser, não tem problema nenhum. Deus o tenha, uma pessoa que eu aprendi muito, né? Tive com ele, porque o Banco Pan comprou a Comprof, que era essa empresa que eu trabalhava. Verdade. E o que acontecia? A partir dali eu passei a ser funcionário do Banco Pan, que eu tive muitos encontros no Teatro Imprensa. Era feito ali os eventos para entrega de troféu da área comercial, e a gente usava lá a estrutura do Teatro Imprensa, né? Para poder a equipe comercial ser parabenizada, enfim. E o Silvio Santos liberou algumas vezes para a gente poder fazer trabalho dentro do SBT. E ali eu encontrei com ele 2 vezes. Né? Que legal. Cumprimentei, enfim, aquela coisa de sonho, né? Que você fala, poxa, um ícone desse, e eu tô aqui do lado dele, uma pessoa maravilhosa, pessoa assim, séria, né? Com postura. Eu penso assim, ele tinha uma postura para poder mostrar né, como que ele era, né? Uma pessoa sensacional. Imagina, né? Você falou meu tio, eu falei, cara, será que é tio dele mesmo? Ia ser legal. Pode ser, não tem problema. Eu falava isso. Eu aceito, né? Eu usava muito, né? Você vê, vendedor. Eu visitava muito. E o que acontecia? Quando eu entrava numa loja, num comércio, que eu fazia muito PAP. O que era o PAP? O porta a porta. Né? Hoje não tem mais. Hoje é tudo digital. Hoje é muito Eu quero digitalzão. lead, então você prepara o material, vai cair o lead, você tem lá, né, o SDR, enfim. Mas na minha época não, na minha época era PAP. E no PAP eu utilizava muito isso para descontrair o cliente. Quando eu entrava num comércio, numa loja, enfim, eu abordava, bom dia, boa tarde, tudo bem, Ricardo? Meu nome é Rodrigo Moreira, eu faço parte aqui do Banco Pan e queria conversar um pouco com você em relação ao produto que eu desenvolvo lá dentro, enfim. Aí tinha gente que dava atenção, tinha gente que não, agora eu não posso, a gente respeitava muito, enfim. Mas quando eu começava a conversar, eu falava, apresentava o banco, falava, o Banco Pan, o senhor já conhece o Pan-Americano do Silvio Santos? Ah, tá, é meu tio, tal. E aí já quebrava o gelo. Ele é seu tio? Como assim? Seu eu falava, tio, se ele quiser, pode ser, não tem problema. É tio adotado. E eu né? quebrava o gelo. E é isso. Eu acho que a parte de vendas é isso. É o momento ali, né? Eu costumo falar assim, né? Eu sempre tive alguns treinamentos durante a minha vida em relação à parte comercial, a arte de desenvolvimento de vendas. E a gente, se nós estamos bem, eu acho que vale 70% para você fazer um bom desenvolvimento de você trazer ali, fazer uma venda acontecer. Então a gente... O estado emocional do vendedor, ele colabora até para o resultado da venda ali, na tua visão. Muito, porque assim, vamos lá, sai de casa para trabalhar, poxa, se eu trazer a carga de repente de uma conta atrasada, né? Se eu trazer uma carga de vamos dizer, uma briga com a esposa, uma discussão, ou qualquer coisa que aconteça que eu não fiquei contente, se eu trago para o trabalho isso vai atrapalhar. E eu tinha vários treinamentos que falavam muito sobre isso. Olha, você saiu de casa, você veio para cá, você tem que viver aqui. É essa a esfera que nós vamos estar vivendo. Então eu acho que assim, quando eu chegava na empresa, eu tive bons resultados porque eu realmente incorporava o comercial, aquele cara que queria trabalhar. Eu tenho um cenário bem conhecido, ficou muito marcante na minha carreira, porque quando eu era vendedor, que eu ia ser promovido para coordenador, no dia 2 de março, eu levei um tiro. Sério? Eu levei um tiro com um assalto que eu sofri na Avenida do Estado. E eu lembro que assim, eu tive uma reunião uma semana antes e a gerência falou, olha, você está na ponta para você ser o próximo coordenador, para você ser promovido a coordenador. Eu preciso que você só repita a sua produção do mês passado. Meteu essa logo para você para eu poder ver se eu... eu tinha que repetir o que eu tinha vendido, né? Eu tinha vendido acho que 26 cotas, 24 cotas, tinha vendido um bom número. Então talvez eles me incentivaram, né, para eu... Cara, 26 cotas é mais de uma por dia, né? É mais de uma por dia. Mas eu já estava acostumado a fazer bem essas operações e ali
naquele ano eu já comecei a ter sentidos de fazer mais de uma cota para cada CPF, enfim. Eu cheguei a vender em mês, por exemplo, 50 cotas, 55 cotas. Se tornou natural, porque a gente realmente trazia uma identidade muito boa para o cliente fazer cotas, para ele usar, para ele poder revender essa cota, enfim, um caminho bem, bem legal de investir. E aí foi falado, ó, Rodrigo, se você repetir esse número de vendas, você vai ser promovido. Ah, deixa comigo, cara. Eu sei. Bom, o segredo eu sei. O que é? Trabalhar. A fórmula já estava ali já. Dia 2 de março, isso foi em fevereiro que eles falaram, dia 2 de março eu sofri esse assalto e levei um tiro. Foi uma sexta-feira. Caramba. Fui para o hospital, enfim, fiquei em observação no sábado, fiquei com o braço muito inchado. E aí, domingo, alguns amigos foram visitar em casa, tal, e aí foi muita gente. Aí cheguei domingo à noite e eu tava bem, porque pegou só parte de cartilagem, enfim, né? Não foi um tão susto muito sério grande. assim. Não foi tão sério, graças a Deus. Foi uma coisa assim que o tiro pegou. Eu tenho esse tiro alojado até hoje aqui. Ah, ficou. Ficou. Tá aqui alojado. Eu não sei, vou pensar em fazer uma cirurgia, porque estilhaçou e ficou 7 estilhaços dentro do braço. Então não dá para fazer essa cirurgia completa, só a parte que ficou da bala, da ponta dela. E aí eu falei assim, domingo, eu peguei e falei assim, mas eu não posso desistir desse sonho. Eu falei, peraí, eu tenho esse sonho de ser coordenador. Eu tô com tudo na mão, eu vou passar essa vez? E aí eu peguei e falei assim... O cara... o cara com uma bala alojada no braço saiu de casa para trabalhar na segunda-feira porque tinha um sonho para realizar. Olha, não é só a questão da mentalidade, é a questão do foco total, né? Muito foco. Muito focado. Muito objetivo. Muito, assim, muito claro sobre o que você precisava. Não que eu vá recomendar que as pessoas façam isso. Não, eu não é recomendo. Esse o ponto, né? Mas é a ponto de você ter a capacidade de olhar e falar assim, cara, eu consigo. Eu vou mesmo com essa dificuldade, mesmo com essa... Foi uma adversidade, né? Sim. Uma coisa que aconteceu ali, aleatoriamente, que a gente não esperava. Eu jamais recomendaria isso nos dias de hoje. Eu pensando hoje, né? Eu jamais recomendaria isso. Só que foi assim, eu não tinha uma outra alternativa. Passei a mão no telefone. Nessa época eu já tinha telefone celular, né? Porque nos anos 2000 ali, começamos a operar... a partir de 97 já tinha mais celular mais disponível, assim. Liguei pro meu amigo, Batata, Ricardo Adalberto. Falei assim, Ricardo, você não conseguiu vir aqui me ver em casa, tal. Lembro como se fosse agora. Ele morava muito longe, ele morava em Santo Amaro, eu morava em Santo André. E ele sabia que eu tinha tido acidente, enfim. Eu falei, só que eu quero um favor seu, cara. Se eu começar a fechar os contratos, você vai comigo só para me levar para assinar? Eu falei, cara, porque eu quero pegar essa promoção. Eu não vou perder essa oportunidade. Mas ele trabalhava contigo? Ele era vendedor junto comigo. Ah, ele era um... Ele era vendedor junto comigo. Só que ele não estava nessa disputa, nessa época de pegar uma promoção ainda, né? Só que foi um ótimo vendedor, depois teve um baita de um desenvolvimento. Ele falou, claro, vou embora. No outro dia de manhã, eu chego lá no escritório, na Avenida Goiás, número 255, aqui em São Caetano do Sul. E ninguém acreditava. Cheguei enfaixado, né? O braço todo enfaixado aqui. Você canhoto ou destro? Destro. Então não precisa do braço esquerdo. Não. E aí, enfim, cheguei lá e todo mundo olhando e o que você está fazendo aqui? Quando a minha coordenadora me viu, porque assim, a minha coordenadora, eu ia ficar no lugar dela e ela ia ser promovida a gerente de filial. Quando eu cheguei lá na segunda-feira de manhã, que aí eu fui participar, eu cheguei até um pouquinho atrasado e aí nós tínhamos uma reunião matinal. E aí quando eu subi as escadas, era 2 lãs de escada, que era 3 andares. Quando eu virei a sala que todo mundo me viu, ninguém acreditou. E ali, Ricardo, foi uma lição de vida, não só para mim, porque essa minha coordenadora usou isso durante muitos anos e eu tenho certeza que ela usa até hoje, porque realmente foi uma lição de vida para nós. Porque do jeito que eu estava, e ficou marcado,
né? E ficou marcado. E nesse mês eu vendi 28 cotas. Caramba. Eu ainda fui campeão ainda. Nem um tiro foi capaz de parar o cara. Falar em vendas de 28 cotas há 25 anos atrás, e, claro, cotas com qualidade, né? E a gente sempre trabalhou nessa parte de você comprar um consórcio, mas da forma certa. Porque é um produto que hoje está em alta porque os bancos entenderam o formato do consórcio. Acho que tem um ponto aí. Eu não entendo nada do consórcio, né? A gente já conversou um pouco sobre isso. Mas também tem essa coisa disso que você falou, né? Uma coisa eram os processos de venda, como era feito, prospecção e tudo mais, há 20 anos atrás, e outra coisa é como é feito hoje, né? Às vezes a pessoa tá em casa e ela olha e fala assim, mas hoje, sei lá, posso falar uma groselha aqui, mas hoje eu vendo 80 cotas por mês. Tá bom, amigão, mas nós estamos falando isso no início dos anos 2000, né? Sim. Que era um outro cenário. Modelo de trabalho, outro momento econômico do país, era Exatamente. outra forma de abordar, não tinha internet como tem hoje, né? Que você falou, não tinha, o PAP não aí, existia. Era muito 1 a 1, né? Você tinha que caçar esse cara a laço, literalmente, né? Hoje não, hoje você pega, põe no celular aqui, o aparelho faz o aparelho, entre aspas, né? Sim. As ferramentas aí das redes sociais fazem o trabalho de achar o cliente para você, que hoje, em tese, você não precisa mais, né? Mas naquela época não, o cara tinha que ir lá bater perna, né? Sim, com certeza, era um outro cenário, né? Era um outro momento da economia, tanto no país, no Brasil, como também, se a gente fala do produto em si, né? Ele tinha uma certa aceitação naquele momento. Hoje a aceitação que o produto consórcio tem é gigante. Hoje muitos usam para alavancar patrimônio, que eu vou falar um pouquinho, né? Daqui a pouquinho. Então foi assim, o consórcio ele tá na minha vida, tá no meu sangue, e daí eu fui coordenador, fui promovido à coordenação do Banco Pan, onde que eu fiquei até 2005, que aí eu fundei, em 2006, no começo do ano, eu fundei a Consobens, né? E nosso escritório iniciou na rua Manuel Coelho, número 794, e ali eu fiquei durante 10 anos. Eu fiquei durante 120 meses exatos ali. Quase que pagou uma cota inteira. Quase que pagou uma cota inteira. Né? Exatamente. E, enfim, né? Depois eu mudei, onde a gente está instalado de 2016 até os dias de hoje, lá no Espaço Cerâmica. Que é um lugar muito bacana, para quem não conhece. Muito bom, muito bom. Ali é um conglomerado comercial, um network gigante, né? Sim. Então, assim, eu tive muita experiência nesse ambiente. E hoje eu trago a concepção de apresentar o consórcio, como você falou em relação às vertentes do consórcio, né? São muitas. E hoje eu tenho praticamente assim, uma mentoria que é o Invest Gold, que eu mostro. Né? Vamos falar sobre isso daí já. Exatamente. Então eu mostro como que as pessoas lucram através desse produto, né? Isso. Pera. Bora. Isso é o ponto. Que é como é que eu consigo usar esse raio desse consórcio, cara. Vou dar um depoimento aqui. Eu comprei algumas cartas, eles já sabem, mas agora eu vou abrir algo pessoal meu que eu nunca falei pra ninguém. Mas eu comprei, não vou citar a operadora, porque não vem o caso. Eu comprei alguns anos atrás 21 cartas de consórcio. O Rodrigo, inclusive, já viu essa minha lista de consórcio. E eu tive muita dificuldade em uso dessas cartas, né? Sendo bem transparente. Acho que eu sou um exemplo de que até fez essas cartas e acabou tendo alguma dificuldade ali. Parte dessa dificuldade nem tem uma ligação direta com o consórcio, e sim com uma questão pessoal, que não vem ao caso. Mas acabou que eu não consegui colocar esse projeto para andar. E depois que eu conheci o Rodrigo foi me mostrando que algumas coisas pelas quais a gente não conseguiu ter êxito nesse projeto foi puramente por falta de informação. Conhecimento. O conhecimento que transforma. É isso aí. Foi o que me faltou para poder utilizar essas cartas, né? Inclusive agora a gente está aqui desenhando um negócio juntos, né? Sim. Depois a gente vai poder falar um pouquinho. Verdade. Que também vai usufruir dessa coisa do consórcio. Que o que vai ser bacana é que a gente vai poder unir
a coisa do incorpora comigo, do querer ajudar o nosso parceiro, o nosso cliente, o nosso mentorado aqui do grupo da incorporação imobiliária, a ter mais uma ferramenta. Porque o Rodrigo me falou algumas ferramentas aqui de como usar o consórcio, que quando ele falou, quando foi? Faz umas 2 semanas que eu brinquei contigo, eu fui levar uma informação para ele, e eu falei assim, isso foi numa sexta-feira, eu passei lá, quinta-feira, não lembro, passei no escritório dele, eu falei assim, eu vim acabar com o seu fim de semana. Ele falou, veio nada, eu que vou acabar com o seu. Ele deu uma lapada lá que eu fiquei no fim de semana sem dormir, por não, de fato, não conhecer, né, essa coisa do como utilizar o consórcio da maneira correta, né, cara? E aí quando você me falou, tanto do Invest Gold quanto do Invest Diamond, são dois treinamentos, né, separados entre si, e que cada um tem um objetivo ali, mas que eu sinto muita falta disso no mercado. Por quê? De fato, não é um produto que eu posso dizer assim, não é um giro caixa, né? Vamos ser transparente, né? Sim. Eu não vou bater ali na porta do gerente de um tal lugar, de uma corretora, e falar, me arruma 500 mil reais aqui para eu comprar um imóvel, para comprar um carro, ou para eu viajar para as Bahamas, porque agora até consórcio que você pode usar em viagem tem, né? Verdade. Mas existe sim um meio de você utilizar, né? E aí, não sei se você já quiser entrar e falar um pouco sobre suas mentorias, que eu acho que é legal a gente falar um pouco sobre isso, mas também se puder falar um pouco sobre justamente sobre essa visão do mercado das pessoas que como eu, né, às vezes não fazem por não conhecer. Né? Eu ainda talvez, eu dei um passinho a mais, fui lá e comprei minhas cotas, eu não perdi, elas estão guardadas, vamos chamar assim, né? Eu pausei o meu pagamento, mas pretendo num futuro próximo retomar esse assunto e dar sequência no projeto. Mas vamos falar um pouco aí sobre isso. Eu vou falar nessa mesma linha, depois eu falo sobre os produtos, sobre o Invest Gold e o Invest Diamond, falar um pouquinho sobre a questão do conhecimento e saber utilizar a carta de crédito, né? O consórcio, muita gente pensa que é feito lá no passado, quando você fazia um consórcio, por exemplo, ele era destinado para a compra de um veículo ou de um imóvel pronto, enfim, que você poderia, no momento da sua contemplação, você maturar um valor ali à vista para você adquirir um bem, né? E, de fato, ele foi formado, né? O consórcio foi formado, de fato, para você utilizar para essa forma, para você comprar o bem. Na origem, ele também tinha essa coisa de focar. A origem dele, o foco principal era esse. O inicial e veículo. Sim, porque assim, né? O que o consórcio é? É um mutualismo. As pessoas pagando, todas fazem um aporte mensal, formam um saldo de caixa dentro do grupo, e esse saldo de caixa é distribuído o quê? As contemplações mensais. Né? Em tese, é exatamente isso. No entanto, com o passado do tempo, passar aí um período, né? As pessoas foram percebendo que o consórcio, você poderia ter meios de você lucrar com ele. E muitas pessoas já utilizavam os meios no passado para ela mesma. E os empresários alavancavam dessa forma. E até hoje, o produto consórcio, ele foi visto como uma forma de você enriquecer pagando uma mensalidade, um percentual mensal, para que quando você for contemplado, você tenha acesso a um valor à vista. Né? Então, isso também... O brasileiro não tem educação financeira, né? Nas escolas, outro ponto, Ricardo, lugar muito, assim, que tem muito a se desenvolver, né? Essa parte aí. Dá para dizer que o consórcio é uma segunda forma de fazer uma poupança, guardadas as devidas proporções, aí? Não, eu creio assim que o consórcio ele tem o seu público assertivo. Tá? Hoje, por exemplo, quem que é o público assertivo? Se eu falar para você, o público que paga um aluguel, mas é um assalariado que ele não tem como pagar uma parcela fora o aluguel, ele não tem como guardar uma parcela mensal a mais. Por exemplo, o salário da família é 5 mil reais. Ele paga 2 de aluguel, por exemplo, paga mais 1.200 de carro, já está 3.200 já. Já comprometeu a renda toda. Então é assim, esse público, ele não tem um perfil de consórcio.
Não tem. O consórcio, Então é melhor fazer um financiamento até, você sabia? O consórcio, então, não é para o cara também que quer um consumo imediato. Tipo, eu quero comprar agora para usar amanhã. Se você quiser o imediato, você tem que comprar uma carta contemplada. Ah, então tem um segundo caminho. Tem esse caminho. Muitas vezes, o que eu mais vejo que dá errado em alguns projetos é que as pessoas querem contratar cartas novas e colocar tempo para utilizar. Só que assim, temos que lembrar que o consórcio, quando você compra ele novo, você tem que esperar a contemplação. Você tem que iniciar os lances. Por mais que a gente tenha estudos ali mostrando os últimos lances do grupo, enfim, o consorciado tem que entender que ele pode passar por um momento e não contemplar. Então eu já vi muitos projetos darem errado. Por quê? Porque buscou um produto errado para um projeto certo. O que eu quero dizer com um produto errado para um projeto certo? Vamos lá. Eu tenho aqui um terreno, eu já vou construir. Eu vou comprar um consórcio e já vou esperar que saia o dinheiro rápido. O dinheiro pode sair, mas pode não sair. Então o produto certo para essa operação é uma carta contemplada. Tem uma condicional C aí, né? Se for contemplado. Sim. E aí fica muito marcado. O que acontece? Muitos no mercado vão buscar essa assessoria dos vendedores e acabam entrando nesse ambiente achando que vai dar certo. De fato pode dar certo, eu já vi várias vezes dar certo. Mas tem que entender que quando você compra uma operação nova, um consórcio novo, você vai participar de lances, sorteio, você vai concorrer. Então, eu digo assim, se você já tem um projeto para executar, que ele já está pronto, maturado, só falta o dinheiro, você tem que buscar uma carta contemplada, se tratando do consórcio, né? Então, realmente... Tem como fazer essa transferência de dívida, digamos assim. Tem. O produto consórcio, ele tem esta vantagem, né? Porque o financiamento ele é intransferível no mercado. E o consórcio ele é um produto que ele é transferível. Então essa é uma grande diferença nessa parte de autofinanciamento. Então quando você faz um financiamento, seja por banco múltiplo, né? Enfim, Caixa, Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, qualquer banco, você tem que quitar o financiamento para você poder vender aquele imóvel. O financiamento ele chama de interveniente quitante, né? Quando uma pessoa compra a dívida de outra. No consórcio aí é outra coisa. Não é isso. A transferência mesmo da... Isso mesmo. Perfeito. Da dívida, vamos chamar assim. Perfeitamente, é isso aí. Quando você compra por exemplo, eu já vendi alguns imóveis meus que eu tinha lá uma dívida de consórcio. Então eu pedi uma certa entrada e transferia as parcelas para a pessoa que comprou. Então isso é muito bom, porque você tem como... Aí que está um dos cenários que nós vamos falar aqui. Lembra que eu falei que esse cidadão aqui fritou a minha cabeça? Então, foi por causa disso. Existem vários caminhos de você lucrar dessa forma. Dentre eles, você pode alavancar a venda de um imóvel mostrando para o cliente, por exemplo, vamos lá, eu paguei, vou dar um exemplo para vocês bem prático aqui, só para dar um pitch, tá? A gente tem um imóvel que vale R$500 mil e eu tenho uma carta de crédito ali que eu venho pagando e vamos supor que eu paguei 3 anos, eu paguei ali 40 mil e fui contemplado. O que eu posso fazer, Ricardo? Que eu faço muito para construtoras. Ela vai lá e pede 30% de entrada, ela pede 150 mil. Ó, vamos lembrar que ela pagou 40, 50, hein? Então ela pede 150 mil de entrada. Aí ela vendeu o apartamento. O que ela vai fazer com a dívida do consórcio? Ela vai transferir para o comprador. Só que ela pagou 40 na carta e ela pediu 150. Pediu 150. É isso aí que você fritou, né? E aí assim... Quer dizer que aí teve um lucro a maior de 110 mil. Ela teve um lucro aí de mais de 20%. Porque ela vai receber os 500 mil, que é o valor da carta de crédito. E ela vai receber a entrada que ela estipulou para o comprador do imóvel. Então ela recebe os 500 mais os 110 de lucro, né? Vamos colocar que ela investiu 40 ou 50, ela recebe mais 100 de lucro. Você entendeu isso aí, ô incorporador cidadão? Então isso é um pulo, assim, isso não é brecha, aberto, tá? Isso daqui é extremamente orientação de como você lucrar com o produto consórcio. Isso é um dos detalhes, a gente tem mais.
Porque hoje eu tenho construtoras que pagam 80 cotas, por exemplo. Isso é como você vender o seu imóvel mais caro sem ser mais caro. Exato. Sem ser mais caro e de uma forma saudável, porque você está vendendo o seu imóvel, você está transferindo uma dívida que, primeiro, é de consórcio. Quem está comprando vai ter uma aceitação melhor do que um financiamento. Não tem aquele custo do dinheiro do financiamento, nem se compara, né? Exatamente. E outro, o prazo é metade, né? O prazo do consórcio ele é metade de um financiamento, menos da metade ainda, enfim. Então, esse é um caminho muito lucrativo, né? Tem muitas construtoras hoje que eu atendo, que eles operam tendo cotas particulares, para que quando eles contemplam, por exemplo, eu tenho um case agora de sucesso, que eu tive uma construtora que contemplou 4 cotas de uma vez, em grupos diferentes, claro. Contemplou 4 no mês. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai alienar 4 imóveis dela, e vai pôr o dinheiro das cartas no caixa dela. Olha só. Então, qual a orientação que eu fiz para essa construtora? Aluga esses apartamentos, porque você já recebeu o dinheiro dos apartamentos, concorda? Ela vai alugar os apartamentos e com o dinheiro da locação paga-se a parcela. Ou seja, ela tem o dinheiro da carta à vista e tem os imóveis ainda é proprietária dos imóveis. O imóvel fica no estoque dela. Fica no estoque dela. Detalhe, vamos lá. Vamos mostrar mais lucro nessa parte aqui. Se ela quiser vender essas 4 unidades, ela pode falar assim pro inquilino, enfim, ou colocar unidade à venda. Me dá 200 mil de entrada, me dá 150, ela que vai estipular. E eu transfiro a dívida para você. Ou seja, ela já recebeu as unidades e ela ainda tem aqui, vamos dizer assim, uma forma de lucrar ainda mais. Aí, entendeu agora por que eu falei que eu fiquei um fim de semana sem dormir, né? Porque isso é uma coisa que não está assim, aberta a todo mundo, ao mercado, e talvez especialmente por conta a falta do conhecimento ou o pouco conhecimento disponível a respeito sobre o que pode ser feito em relação ao consórcio. Exato. Porque não é uma estratégia que todo mundo conhece. Se você perguntar hoje sobre financiamento para as pessoas, a grande maioria sabe como funciona. Seja na tabela saque, seja na tabela price, se ele consegue antecipar as parcelas, ele tem a quebra dos juros, se ele amortiza, enfim. Mas o consórcio não. Verdade. O consórcio ele tem esse sentido, por isso que cada mês que passa quebra recordes. Vamos dizer assim, nos anos 2000, a cada 100 imóveis financiados no nosso país, a cada 100 imóveis, 2 era feito pela modalidade consórcio, era 2%. Hoje, nos anos 2024, a cada 100 imóveis que são comprados, vamos dizer assim, no geral, financiados por autofinanciamento, não estou colocando aqui estatística à vista nem permuta, estou dizendo autofinanciado, que aí vai entrar bancos e entra a operação do consórcio também, que é um autofinanciamento. Uhum. A cada 100 imóveis, 18 já são comprados por consórcio. Uau. É muito grande esse número. É muito grande esse número, né? Por isso que as administradoras, os bancos estão incentivando lá. E as vendas, todos os meses, você pode acompanhar os números aí. Se você colocar na internet, você vai ver. Todo mês é recorde de vendas. Porque o brasileiro entendeu que eu tenho uma frase, Ricardo, que eu já uso há muitos anos. Eu sempre digo assim: uma hora você vai querer comprar um carro, vai querer comprar uma casa. Então, aquele que sai na frente, o que é sair na frente? Pagar baixo, pagar pouco, pagar barato pelo imóvel. Quanto que custa hoje um imóvel com a taxa do consórcio? 20%. O imóvel que custa 1 milhão, ele vai te custar 1 milhão e 200. Ok. Mas se você financiar 1 milhão, você vai pagar 2,5. Você paga com sorte, né? Com sorte ainda. Às vezes sai 3 milhões. Então eu costumo dizer assim, você tem que sair na frente se antecipando. E isso, para a cultura do brasileiro, é um pouco difícil. Não que o financiamento seja ruim, né? Vamos só fazer uma correção de aqui. Forma alguma. A questão é o seguinte, que... É o público, né? Você precisa entender os números, né? Exato. O momento também, É isso também, que você está falando. Você momento. precisa entender os números. Se você entender os números... Porque o financiamento, de fato, ele vai... Quando você coloca os juros sobre juros anuais ali, e em 30 anos... Sai muito caro. Vai triplicar, de fato. De fato, triplicar. Né? Exato. Já o consórcio não. O consórcio, ele tem a prerrogativa da taxa de administração
E aquilo ali acabou no período do seu contrato. Ou não? Tem mais alguma coisa? Não, acabou. Você pagou a última parcela, que nem esse mês aqui tá terminando um grupo também que eu participava, que é o grupo 8022 do Banco Pan, que depois a Embracon passou a administrar. Esse mês foi a última parcela. Então Cara, é assim. vai fazer festa de despedida. Tem que fazer. Então é assim. Realmente, a gente está falando do financiamento, né? Você citou o financiamento no caso. O financiamento é um público imediatista, que a gente não confunda as operações. O consórcio, ele não é um público imediatista. Não dá para fazer comparativos. Não então. dá pra, cada um. Aí que tá. Então você tem que entender que são produtos diferentes. Né? Eu comprei apartamento da planta, vai sair mês que vem. Você tem um consórcio contemplado? Não, então você tem que fazer o financiamento. Uhum. Então, eu tenho muitos Meu clientes filho vai que casar. fazem. Né? Tem esses detalhes. Meu filho vai casar. nascer. E aí, assim, você se programou? O contrato do meu aluguel tá vencendo. Exato. E aí, como o contrato do aluguel vencendo, eu preciso ir pro meu lugar. Porque se eu alugar, eu vou ficar mais 3 anos pagando. Sim. Quer dizer, o cara do consórcio aí, ele tem que se programar para poder conseguir. Exatamente. E muita gente hoje mostrando isso, né, na televisão aí, na internet aí. A gente tem vários nomes, Pablo Marçal, a gente tem muitos nomes que eu posso citar aqui, que falam a respeito da modalidade de consórcio, da forma que ele alavanca o seu patrimônio, né? Enfim, então hoje tem muitos caminhos de você buscar essa lucratividade em cima do produto consórcio. O Pablo Marçal, se você prestar atenção nas falas dele em relação ao consórcio, assim, ele fala o quê, mas ele não fala o como, né? É aí que tá o segredo. É aí que tá o detalhe. Ele é um cara que tem audiência, isso ficou bem claro aí nas eleições, né? O quanto de audiência e como ele sabe lidar com as pessoas através da internet, né? E você vê ele falando sobre como consórcio, que ele alavanca, que ele usa, principalmente na parte de loteamentos, né? Ele fala muito, Sim. ele linka muito a questão do consórcio ao loteamento. Mas Verdade. como? Exato. É a forma que ele descobriu para poder fazer. Como eu também, em pouco tempo, eu vou estar lançando uma mentoria do Invest Gold. O que é o Invest Gold? Fala um pouco sobre isso aí. O Invest Gold, eu vou mostrar para você também, Ricardo. Vou mostrar para todos. Vou abrir um pouquinho a caixa preta, né? Eu vou mostrar como você alavancar com o consórcio. Porque o consórcio hoje você pode contemplar e vender essa carta contemplada para você ganhar um lucro. Isso está muito claro já no mercado. Todo mundo que tem um consórcio contempla, ganha um troquinho. Tem vários caminhos aí para o cara poder, então, ganhar dinheiro. Então, não é só com o fato de... olha, você vê, a gente já está falando em ganhar dinheiro com consórcio, sendo que talvez a máxima leitura do mercado é que o consórcio é feito para adquirir algo. E você já abriu aqui uma outra possibilidade, né? Que é ganhar dinheiro. Sim. Ele foi formatado para a compra de bem. Porém, hoje, não. Hoje você não fica só amarrado, enfim, comprar bens. Você pode vender sua carta. Lembra que eu falei que é transferível? Sim. Então, o que você vai fazer? Você vai vender a sua sorte para outro. Você contemplou, de uma certa forma, você fala, não vou usar. Então, o que você pode fazer? Transfere a carta para um comprador e ele paga para você um certo ágio, né? Que aí você vai estipular isso no mercado. A minha equipe já mentora os nossos clientes e mostra para ele quanto que ele vai lucrar ali. Então, quando entra um investidor novo na nossa base, ele já sabe, se eu contemplar, eu vou lucrar X%. Isso que atrai bastante pessoas também. Então, ele pode vender a sua carta contemplada, ele pode deixar a sua carta rendendo, hoje, pelas taxas que tem de aplicação. Para você entender, quando um cliente é contemplado, a administradora, ela vai lá, pega aquele valor de carta e aplica numa aplicação financeira de mercado. Não pode ser aplicação de risco. Tem que ser uma aplicação... Normalmente eles utilizam o quê? Selic. Porque não tem risco. Não tem como dar negativo. Uma renda fixa aí. É uma renda fixa. Mas eu falo para você hoje, uma cota de R$500 mil, que a gente tem bastante contemplada lá de clientes nesse nível, nesse valor, ela rende em torno de 4,5 líquido. Agora tem um detalhe importante. Muita gente sabe, muita gente não sabe. O consórcio não tem imposto de renda. Então... Olha só. Não tem desconto. Não tem desconto. E detalhe, se você faz um consórcio de 500 mil,
Eu tive agora um cliente nosso que pagou. É um que eu lembrei agora. Tem outros que contempla mais rápido, mas tem um que contemplou na 14ª parcela. Ele pagou pouco mais de 15 mil e contemplou a carta de 500. Caramba, 14 meses. 1 ano e 2 meses. 1 ano e 2 meses. Tem uns que contemplam na primeira, né? É natural. Eu só digo que quem não contempla é quem não participa da modalidade. Exato, não tem como, né? Então, esse caso, ele contemplou na 14ª parcela. O que acontece? A partir dali, a carta dele começa a render. Ou seja, então a carta dele, que era 525 mil, que ela já tinha recebido uma correção de 1 ano, ela entrou numa aplicação diária da Selic. Isso é padrão do consórcio ou cada operadora tem um jeito de trabalhar isso? É padrão Banco Central junto às administradoras de consórcio. É uma regra. Então, ou seja... As administradoras têm que seguir dessa forma. Enquanto o cliente não utiliza o crédito, ela tem que dar rendimento. Porque o dinheiro está parado lá. Então, o que ela faz? Ela aplica esse dinheiro para que o cliente não venha sofrer alguma penalidade. Já pensou se o dinheiro ficar parado lá e não tem rendimento? Sim. Então, é feito Só a inflação já vai engolir o dinheiro. Exatamente. Então, é feito que uma aplicação, e essa aplicação ela vai ter um rendimento. Eu tenho muitos clientes na nossa carteira, em torno de 30%, que têm cartas contempladas e não querem saber de comprar imóvel. Por quê? O ganho dele tá nessa aplicação aí. Porque uma carta de 500 mil que rende 4.500, 500 mil reais rende 4,5%, quase 1%, sem imposto de renda. Vamos supor, se ele comprar um imóvel de 500 mil, dificilmente ele vai pegar 3 mil de aluguel. Sim. Então é muito mais saudável ele deixar lá rendendo a sua carta, porque ele vai ter um dinheiro bem maior. E a qualquer momento ele pode ir lá e faturar. A qualquer momento, vamos supor, a gente tem cliente que deixa lá a carta 1 ano, 1 ano e meio contemplada. E aí vai ver o valor já cresceu quase 1% ao mês. E aí vai ver a carta, era um exemplo, 500, está 580. Então ela pode comprar um imóvel. A qualquer momento ela pode adquirir um bem. Ou seja, qualquer momento. Ela pode então usar ainda essa valorização da carta enquanto ela não decidir comprar um imóvel. Esse saldo a maior que ela... a carta se valorizou, pode entrar na compra. Quer dizer, ela comprou uma carta de 500 e ela pode deixar ainda um tempo ali. Quanto tempo quiser. Eu mesmo, para mim, eu já tive várias cartas que eu deixei rendendo até o final do grupo. Não quis pôr a mão. E faço isso até hoje. E ensino a fazer também. Cara, que legal. Então esse é um segundo caminho, né? Eu falei de vender a carta. O segundo caminho é você contemplar e deixar ela rendendo, né? O terceiro caminho, muito utilizado também, que são utilizados mais para clientes que são conservadores, que é o quê? Comprar cota e ficar recebendo as correções anuais. Olha só que pulo do gato aqui. Isso é bem interessante de entender essa parte aqui. Quando você compra um consórcio ainda nessa linha de 500 mil reais, que é um ticket médio que é um dos que mais vende, você tem ali um valor que você vai pagar mensal. Perfeito. Se você adotar fazendo no valor da meia parcela, que é R$ 1.400, durante um ano você vai gastar R$ 17.700 por ano. Tudo bem. Quando bater 12 meses, por obrigatoriedade do Banco Central junto às administradoras, você é obrigado a ter um índice de correção para o dinheiro ter, né, para a inflação não engolir. Então, bateu 12 meses, tem que corrigir a carta. Então, o que era 500 mil, vamos supor que deu 6%. Então, a partir da 13ª parcela, a carta dele de 500 foi para quanto? 6%, 500 mil, 530. Então, a partir do 13º mês, a carta dele, que não contemplou ainda, vai ficar no valor de 530 mil. Aí você fala, poxa, mas valorizou. A parcela vai acompanhar um pouquinho, natural. Porém, você investiu 17 mil durante um ano para ter um rendimento de 30 na carta. Você rendeu quase que o dobro que você pagou. Esse é um fator que a gente atrai muitos clientes que, ao invés de ele colocar o dinheiro na poupança, porque se ele fizer lá um aporte mensal de 1.400 na poupança, durante um ano que ele guardou lá os 17 mil e poucos, os 8 mil, ele vai ter de rendimento nem 500 reais. Não tem isso. E na carta de crédito, ele tem um rendimento sobre a carta. Sobre o valor cheio da carta. Sobre o valor da carta. A partir do momento que você compra uma carta de consórcio, no primeiro dia, você assinou o contrato, você tem aplicado o valor na carta. A questão é o cara ter essa visão de compromisso
de que ele precisa chegar junto ali todo mês, que é diferente de uma poupança que o cara Sim. só simplesmente Ele põe quando ele quer. põe quando ele quer, né? Exatamente. E o consórcio ele traz realmente esse fator de compromisso. Né? Vamos dizer assim, ela tem que estar lá pagando. Então, esse é o terceiro caminho. Então, a gente falou de vender a carta, receber o ágio, deixar ela aplicada contemplada, receber as correções anuais. O quarto caminho muito utilizado é feito para quê? Para quitar uma dívida cara de um financiamento por uma barata, que é o consórcio. Ou seja, se você tem um consórcio e você tem um financiamento, você pode quitar o financiamento e trocar a dívida pelo consórcio, que é o então interveniente quitante. ele faria o interveniente quitante nesse caso. Exatamente. Com o consórcio. Hoje nós temos assim um público grande, né, que faz financiamento pelo momento, às vezes não tem como fazer o consórcio e ele tem que pagar a construtora. Então, Ricardo, o que ele faz? Ele faz o financiamento naquele momento imediatista, que nós falamos há pouco. Uhum. Só que assim, nós temos ali praticamente uma captação muito grande de pessoas e clientes que ele sabe que ele vai ficar pagando lá. Tem clientes que falam, poxa, estou pagando 3 anos e o financiamento ele não diminui, porque o início é tudo juros, né? Então ele faz cartas, muitas vezes eles ou fazem uma carta nova e vai pagando, quando contempla ele quita, ele faz com esse propósito. Ou nós já recebemos o cliente direto para ele vir e falar assim, olha, eu quero uma carta contemplada, eu quero quitar meu financiamento. Aí ele já vem com a ideia, ele já vem, porque assim, a carta contemplada ele vai ter que ter uma entrada. E muitas vezes essa entrada, se ele pegar essa entrada e colocar no financiamento, e ele aplicar, fazer um aporte de quitação, ele pode muitas vezes não abater tanto. Então é mais viável ele comprar uma carta contemplada e quitar o seu financiamento. É que quando você olha isso a longo prazo, e quando você compara esse número com o financiamento... Sim, o prazo é bem menor, né? Não é só a questão do prazo, mas o próprio custo do dinheiro, de novo, né? Sim. Mesmo você dando essa entrada, mesmo você pagando talvez um valor, um prazo um pouco mais alongado da carta, ainda assim, em termos de números, nesse caso, é bem vantajoso. É bem compensador. E aí o quinto caminho, que é muito utilizado pelas pessoas que querem alavancar o patrimônio. Isso está muito na moda, isso o Pablo Marçal faz muito, mas ele não fala, mas eu vou soltar aqui agora. Que é qual parte? Ó, essa é uma das caixas pretas que a gente falou. Que é a parte de alavancagem patrimonial, que ele utiliza de que forma? Ele já tem carteira de recebíveis muito grande, gigante, ele já falou isso na internet também, dos loteamentos que ele fez. Então, vamos lá, ele tem uma carteira de recebíveis gigante, não é grande não, é gigante. Então, o que ele faz? Ele faz cotas de consórcio, aonde que ele vai aguardando as contemplações, vai dando lance, vai maturando as contemplações. Quando ele contempla essa carta, o que ele pode fazer com ela? Muitos negócios. Por exemplo, ele pode comprar um novo imóvel com essa carta e ele está pagando, não é com o dinheiro dele, ele está pagando com o dinheiro do recebível. Só que ele fez cotas novas nas administradoras. Temos que lembrar disso. E aí quando ele contempla, ele vai lá e compra um imóvel e aluga. Ele faz mais um equity em cima. Pera. Calma aí. Ele tem um lote aqui que paga uma... Vamos falar de um para ficar bem específico, por exemplo. Paga uma ele recebe um lote mensal ali para ele. Ele recebe um lote mensal. Beleza. Perfeito. Essa grana aqui, ele comprou um consórcio. Vamos supor, ele comprou um consórcio, exato. Tá, uma carta. Ele recebe, vamos supor, de um lote aqui ele recebe R$1.000 por mês e aqui ele paga R$1.000 por mês. Trocou de mão aqui. Sim. Só que aqui ele comprou um outro imóvel que também vai pagar o aluguel do imóvel, paga essa carta. Quer dizer, ele duplicou a receita. Duplicou sem pôr dinheiro dele. Sem ele recebe de um lado, do loteador, vamos falar assim, do loteamento, né? Ele paga a cota do consórcio, quando ela matura e contempla, ele faz o quê? Transfere ela. Ele transfere, ele compra o imóvel. Quem vai pagar esse imóvel aqui? O inquilino, porque ele alugou. Uhum. Aí a dívida que começa a vir do loteador vem de graça de novo. Aí ele pode fazer mais cotas. Aí ele faz uma cota nova. E não para. Isso a gente está dando exemplo de uma cota. E aí ele dobra o capital dele, porque se ele tinha ali 100 mil, vamos supor, um lote de 100 mil, e agora ele comprou
conta burro de padaria, como a gente brinca, né? Um pãozinho mais um pãozinho, quentinho aqui. Tinha um lote de 100 mil, ele comprou uma casa de 100 mil, aqui ele tá recebendo a carteira e aqui ele tá recebendo o aluguel que tá pagando o consórcio, quer dizer, mas só que ele dobrou. Ele dobrou. É onde ele cresceu rápido, então. Sim. E... Veja só, a gente só tá, só para deixar claro, a gente tá conjecturando, né? A gente não conhece tão a fundo a história do cara. Eu já faço isso para os meus clientes. Não, só para não ficar claro para a internet, é o seguinte, que a gente tá afirmando que o Pablo Universal cresceu isso. Não é isso, gente, calma, né? Porque a internet é a internet. Mas a gente tá entendendo um raciocínio porque eu faço para os meus da clientes forma como ele trabalha, né? Sim, eu faço dessa forma para os meus clientes. Como que é? O cliente faz a cota de consórcio, vamos esquecer do loteamento. Então, o quinto modelo ele faz a cota de consórcio, no momento que ela contempla, vou dar vários cases aqui, eu tenho vários exemplos. Vou falar um que é de um restaurante de São Caetano, aqui da cidade vizinha aqui. Ele comprou uma cota e veio pagando. Contemplou, que foi um ano e meio, contemplou. Ele foi lá e comprou um apartamento. O que ele fez? Ele alugou esse apartamento. Aí eu te pergunto, Ricardo, quanto custou esse apartamento para o senhor Oliveira? O nome dele eu posso falar, porque eu já disse que ele me autorizou. O senhor Oliveira pagou 1 ano e meio, contemplou. Ele foi lá e comprou um apartamento e falou, vou alugar, Rodrigo. Quando ele percebeu, ele falou assim, eu aluguei, mas agora eu recebo o aluguel e pago a parcela. Aí eu falei, quanto custou esse apartamento para o senhor? Ele não soube responder. Porque ele fez mais com o sentido de guardar dinheiro. Mas você sabe me responder quanto custou esse apartamento para ele? Em tese, o que ele pagou até o momento da compra. Né? Exatamente. O apartamento custou para ele as 15 parcelas que ele pagou 1 ano e meio, né? Porque a partir dali ele comprou um imóvel e alugou. Aí o cliente ali, o locatário é que vai pagar. Que vai pagar. Esse custo já em tese não sai do bolso dele mais. Sim, porque ele pagou 1 ano e meio, contemplou, comprou um imóvel, alugou, daqui o inquilino paga. Uma hora vai quitar. É natural. Uma hora vai quitar e esse imóvel, a renda vai começar a vir para ele. Ele entendeu a operação, foi lá e fez mais 3 consórcios na hora. Não pode fazer mais. Né? E isso é alavancagem patrimonial. É dessa forma que esse é o quinto caminho muito utilizado, né? Porque olha só, você está comprando um imóvel com dinheiro de terceiros, não é seu dinheiro. É dinheiro do grupo. Perceba, você entrou, participou da modalidade do consórcio, esperou a maturação, a contemplação. No momento da contemplação, você vai ter o dinheiro à vista para comprar o imóvel. E aí você compra o imóvel e aluga, e repete a operação. Isso ficou muito claro, né? Essa forma de entendimento que é fácil, é muito utilizado. Antes de você entrar no sexto exemplo, né, você falou uma coisa interessante. Você falou o seu Oliveira, que ele tinha uma cota, e aí ele foi lá, e ele, assim que ele contemplou, ele comprou mais 3 cotas. Muito se fala na questão do financiamento que você tem que ter capacidade financeira para assumir. Se eu pagava 1 e agora eu pago 3, quer dizer, se eu pagava 1.000 e agora pago 3.000, eu tenho que ter, em tese, uma saúde financeira para pagar esses 3.000. Mas no consórcio, funciona a mesma coisa? É o mesmo raciocínio? Caixa preta aberta ainda, hein? Olha só no consórcio como é legal. No financiamento, aí falando um pouco do financiamento, no Brasil, Ricardo, 86% não tem perfil de financiamento, tá? Isso é informação quentinha. Nós temos hoje um déficit imobiliário de 8 milhões de imóveis no Brasil e 86% não tem perfil financiamento. 86, é muito grande. E o consórcio, ele te proporciona o quê? Quando você compra um imóvel, igual o senhor Oliveira, o mesmo exemplo, que você matura ele, contempla, compra o imóvel, aluga, você declara no seu imposto de renda a locação que você recebe. Então isso entra como renda para você. Então você pode ter 10 imóveis desse jeito, porque se você tem 10 imóveis e os 10 estão alugados nessa operação, lembrando, fazendo nesse método, que é o método de alavancagem patrimonial. Então se você faz dessa forma, você vai declarar os 10 imóveis alugados. Então entra como renda para você. Olha, cara. Então a sua renda, ela aumenta e você sempre vai ter poder de fazer mais alavancagem patrimonial. Isso diferente do financiamento. É caixa preta, hein? Isso é caixa preta. Isso é caixa preta. Caixa preta. A gente utiliza muito. Você entendeu aí, cara? Você entendeu? Não, pera. Porque de fato, né? Quando a gente fala muito em financiamento,
Se fala muito na renda pessoa física ou na pessoa jurídica, né? Faz financiamento também. Ele é voltado para o que você declara, né? Ou seja, o próprio consórcio, se você tiver o conhecimento correto, que é o que a gente estava falando lá atrás, no início da nossa conversa. Conhecimento é tudo. Você, com a alocação, você formaliza essa sua renda, e ao formalizar essa sua renda, você tem capacidade financeira maior para assumir mais. Comprovação de renda. Né? Você está comprovando que você tem uma renda. Claro, fazendo conta, né? Faça isso de uma maneira saudável, de forma que caiba no teu bolso, tudo bonitinho, para não ter problemas futuros, né? Exatamente. E é dessa forma que você tem esse caminho de alavancar patrimonialmente. Caramba. E agora, qual que é o sexto? O sexto e o último, né? É a forma que muitos utilizam para compra de imóveis no leilão. Né? Confesso que não é vamos dizer assim, o nosso... É o cenário que a gente menos opera no mercado. Porque existem regras, tá? Para você comprar um imóvel com a carta de crédito no leilão. A gente vê muita gente falando na internet, tal, tem muitas pessoas aí que falam, se intitulam, mas não colocam as regras devidas. Eu acho isso muito errado. Mas porque regras, quando você fala, é a regra partindo do ponto de vista consórcio ou porque o leilão, cada caso é um caso, né? Vai depender do processo, do que está embutido no processo, que tá incluso, o que não está, de despesas, enfim. Não, o que eu falo sobre regra é mais do consórcio mesmo. Porque do leilão é tudo muito simples. Você pode ter comprado o imóvel do leilão, enfim, e você escolher uma forma de pagar. Só que quando a pessoa vai fazer aquela alavancagem patrimonial, que está muito famoso, tá muita gente falando, você tem algumas regras. Por exemplo, vou falar uma aqui, né, que está dentro da nossa consultoria. Você tem que ter a cota de consórcio no seu nome antes de você arrematar o imóvel no leilão. Porque as administradoras não aceitam isso. Ou seja, é uma regra interna das administradoras. Então, se você vai lá e arremata um imóvel no leilão, e depois que você arrematou, você fala, vou comprar uma cota de consórcio, colocar no meu nome, enfim, para poder fazer a operação de recompra do imóvel, ele não vai aceitar. Ele só é aceito se você já tem a cota de consórcio no seu nome. E contemplada. Porque senão vai caracterizar capital de giro. Se você quiser comprar a cota depois e recomprar o seu próprio imóvel, o que vai acontecer? Você está fazendo capital de giro. Então vai ter intervenção. Não vai ser autorizado. Isso é um dos detalhinhos que tem que são informações de conhecimento que é muito importante. Quer dizer, dá para fazer, mas tem o caminho e o jeito certo ali de fazer. Tem o caminho e o jeito certo. Dias atrás você foi tomar um café comigo lá no escritório. Aliás, nós almoçamos lá. Sim. E o Rafael Giovannini, né? Meu cliente, estava lá, o Rafael, de São Caetano aqui. Ele comprou um terreno e comprou as cartas de crédito comigo para poder construir no terreno. Você conheceu lá ele, né? Esse caso foi até interessante que ele até falou. Ele falou, cara, minha esposa quase me fez desistir. Lembra? Ele falou isso. Verdade. Ele falou, cara, quase fez me desistir. E hoje ela fala, ainda bem que você não me ouviu. Acho que foi a primeira vez que a mulher disse pro marido que ele tem razão. E né? compraram... foi a primeira vez. Pelo menos na vida dele foi. E depois ele fez mais cotas, né? Hoje ele tem mais operações conosco. Mas, enfim, existe a forma certa de você obter fazer dar certo com o consórcio. Então, o cenário dele lá, o exemplo dele, ele comprou um terreno quitado, tem que estar quitado. E aí ele comprou as cartas de consórcio somente para construir. Ou seja... Aí o terreno já era dele. O terreno já era dele. E aí ele usou a carta. Já tinha projeto aprovado, inclusive, em cima. Por quê? Opa, porque assim, esse é mais um ponto de conhecimento que muita gente fala assim, eu tenho um terreno, eu vou pegar as cartas e vou colocar em cima e vou receber em dinheiro. Não, a administradora não vai te dar o dinheiro se você não tiver ali, dentro daquele terreno, um empreendimento aprovado na prefeitura local, enfim, né, um projeto aprovado. Então, no caso do consórcio, você precisa já ter o terreno. Sim. E um projeto aprovado para dar início em questão de obra ali no caso. Se você não tiver o projeto aprovado, não vai ter problema. Você pode ir contemplando as cartas, eu tenho muitos clientes que fazem até assim. Eles compram os consórcios e vão contemplando. E já tem um terreno. De acordo com o que ele quer usar, ele vai lá e tem que aprovar o projeto. Porque se ele não aprovar o projeto, o que ele vai falar para o consórcio? Me dá o dinheiro aí. Mas como assim? Você não tem nada, só tem um terreno? Não. Então tem que ter o projeto aprovado. Sendo assim, é dividido em 3 etapas
por cronograma físico e financeiro da obra. Então, a administradora vai lá, faz um primeiro aporte, o primeiro pagamento da primeira etapa, aí inicia-se a obra, e ali terminou aquela etapa, está de acordo com o cronograma lá, enfim, tudo certinho, aí eles vão lá, libera a segunda etapa, e assim é feito até o final. Nessa formação do que você me falou, o terreno ele tem que obrigatoriamente estar quitado, ou ele pode ser, inclusive, incluso nessas despesas de aquisição de terreno e construção, digamos assim? É diferente. Então, no financiamento, acho que pela Caixa você consegue hoje financiar o terreno e a construção. Sim. Né? E pelo consórcio, não. Pelo consórcio, você tem que ter o terreno quitado. Veja bem, Ricardo, o dinheiro do consórcio, ele é um dinheiro que ele tem que tomar ele tem uma prevenção muito maior. Porque o dinheiro não é da instituição financeira. Por exemplo, hoje eu tenho consórcios da Caixa, do Itaú. Então, como que eles veem o grupo de consórcio? Eles veem com olhos que ele tem que tomar muito mais, ter mais prevenção, quero dizer. Porque o dinheiro não é da instituição, é das pessoas. É do grupo de pessoas. É do grupo de né? pessoas ali. O banco, a instituição financeira, ele está só ali para tomar conta daquele dinheiro e prestar conta para o Banco Central. Né? E por trás disso daí ele recolhe, né, as taxas administrativas. Enfim, então o dinheiro do consórcio ele tem que ter uma prevenção maior. Em relação ao quê? Ao que o cliente vai fazer com o dinheiro, qual que é a garantia. Eles pegam muito no pé em relação a isso. Existem várias administradoras, hoje nós estamos agora falando em 2024, que estão fazendo o quê? Pedindo que o valor do imóvel seja do valor do saldo devedor. Ou seja, então existem administradoras que colocam esse critério. Por quê? Se você parar para analisar, de fato... se a pessoa faz um consórcio, ela é contemplado rápido, ela tem que apresentar um imóvel até de valor maior. Por quê? Porque na verdade é o risco dela, concorda? E se o cliente não pagar mais? Então é feito o quê? Uma avaliação em cima do imóvel e é pedido para o cliente que ele dê um imóvel de garantia sobre o valor. Existem administradoras que operam assim, outras não. De acordo com o que a administradora ela quer ali. Tem uma avaliação criteriosa. Tem uma avaliação criteriosa. Assim. Não são todas, tá? Mas existem entendi. algumas que trabalham assim. E até às vezes a gente fala, né? Até impede de você operar com aquela administradora porque ela exige muito. Entendi. Então hoje a gente tem assim, bons relacionamentos, né? Com Itaú, com Caixa, HS, enfim, né? Pô, legal, cara. É um cenário... Então, quer dizer, então, a gente não pode esquecer e achar que a gente vai comparar Caixa com consórcio também na questão da construção, né? Porque é o modelo que está muito na cabeça das pessoas, né? Na questão de... A linha da Caixa chama aquisição de terreno e construção. Aqui não. Aqui se precisa ter o terreno, Sim. que inclusive talvez ele vai ser usado em garantia, né? Exatamente, ele vai ficar alienado. E se você já tem um projeto aprovado, se você não tem, você consegue caminhar até chegar nesse estágio de fazer as medições mensais ali. Sim, sim, sim. Abrindo a caixa preta ainda mais um pouquinho, tá? Então, Então, existe uma modalidade que também é feita por empresas, que ele faz o quê? Com a cota de consórcio. Ele levanta o valor daquela carta em cima de um próprio imóvel que ele já tem. Só que ele simula uma reforma. Isso a gente orienta o cliente a fazer. Então, essa forma é uma forma muito procurada, é capital de giro para empresas pela modalidade de consórcio. Entendi. Porém, o imóvel precisa valer o dobro do valor da carta. Entendi. O dobro do valor. Porém, assim, né? É muito procurado também, porque a empresa vai colocar um dinheiro no caixa que, vamos considerar, a prazo longo... O imóvel é uma garantia do dobro, né? É uma garantia do dobro. Tem que ser 100%. Tem que ser, ela faz só para 50%. Então, o que acontece? As empresas hoje colocam 500 mil no caixa, pagando parcela de 4 mil por mês. A gente está falando de 1%, certo? Certo. E se ela coloca esse dinheiro no caixa dela, esses 500 mil, vamos supor que ela aplica na empresa dela e ali ela tem uma compra de matéria-prima e obtém lucro de, vamos colocar 20%. Então se ela coloca 500 mil na empresa, ela consegue alavancar 100 mil de lucro, ela paga uma parcela de 4. Então o capital de giro hoje, voltado nessa modalidade, é muito interessante. Show. Isso bom para construtoras, né? Então, né?
Bem no canal dos incorporadores aí, Sim. que é a nossa chamada, né? Para você que é pequeno e médio incorporador e que quer fazer com que a sua empresa seja relevante no seu mercado local, talvez conhecer pessoas como o Rodrigo possa ser aí um bom caminho de alavancagem e crescimento do teu negócio, né? Ele já abriu aqui a caixa preta de umas coisas aqui que não se fala. Eu fui conhecer contigo, né? Porque a gente conversou algumas vezes, algumas soluções que grandes empresas utilizam e que a gente aqui, as pequenas e as médias, não tem acesso a esse conhecimento. Porém, agora que você conhece o Rodrigo, que você conhece aqui, ó, o Invest Gold e o Invest Diamond, você sabe exatamente onde procurar essa informação. Vamos falar um pouquinho sobre o projeto que a gente está desenvolvendo aí Muito bom. Das casas? Sim, o do Diamond. É Invest Diamond, né? As casas. É a hora dele, as casas, né? As casas. Aquele lá, do terreno que a gente chama de terreno da pizza. O terreno da pizza, muito bom, muito bom. É o formato dele, né? O formato da pizza. Assim, o que a gente está idealizando aqui? Ainda é uma conversa muito inicial, né? O Rodrigo ele tem um terreno aqui numa cidade do interior de São Paulo e a gente está desenvolvendo lá um desmembramento dessa área, né? Então é um terreno de 5 mil e poucos metros quadrados, a gente vai desmembrar em 10 terrenos lotes. Ali, mais ou menos, 10 lotes de 500 metros ali, mais ou menos, tá? E esses 10 lotes de 500 metros, a gente vai fazer um registro documental de toda essa etapa. Então, a fase de elaboração de projeto, as reuniões que a gente vai ter para discutir o produto, depois as aprovações, depois, claro, como vai ser desmembrado em lotes, a gente está falando em alguns lotes vão ser vendidos, eventualmente o Rodrigo está pensando em desenvolver com construção. Com o Incorpora Comigo? Com o Incorpora Comigo e com o consórcio. Com o consórcio. Que é uma coisa que a gente vem discutindo, né? Sobre essa coisa de como fazer. O como se faz. Né? E tá surgindo essa possibilidade entre a gente aqui de fazer esse registro. Então, para você que tiver interesse de acompanhar esse registro, você vai precisar encontrar o Rodrigo lá nas redes sociais dele. E como é que faz, Rodrigo, para te encontrar? Ó, o site que tem todo o planejamento é o consobens.com.br. Tem a minha rede social também, que é o Instagram, que eu utilizo bastante, né, que é o Rodrigo_Consobens, @Rodrigo_Consobens. Então por ali você vai ver um bom material inicial, e ali tem uns pitches de como fazer. Claro que a gente abre um pouquinho a caixa ali, não abre tudo, né? Porque senão a gente acaba a pessoa pode confundir, a realidade é essa. Então a gente acaba mostrando um pouco para que a pessoa venha falar conosco realmente e entrar numa consultoria, né? A gente fala muito sobre o que fazer, né? Mas o como fazer, você precisa estar perto. O que fazer, você vai ver na internet aí solto. Tem conteúdo a rodo, né? Para você saber o que fazer. Mas o como, você tem que estar próximo. Então, eu não sei exatamente, né, quando o Invest Gold, o Invest Diamond estará 100% disponível para o mercado e para as pessoas poderem adquirirem, né, esse trabalho que eu sei que está aí na cara do gol. Tá no forno, tá no forno. Ali nos finalmente. Tá no forno. Eu já vi, vou dar um spoiler aqui, eu já vi. Para quem conhece o material do Incorpora Comigo, sabe que a gente fez o básico de gravar aula com conteúdo e é aquilo ali. O Rodrigo ele fez uma produção cinematográfica. Até parece. Ficou legal demais. Um pouquinho da apresentação ali. Ficou muito bacana o trabalho dele ali, o registro, né? Eu sei que você ainda tem alguns ajustes, algumas coisas ali, mas o trabalho ficou bem legal. Então, para você poder localizar e aprender, então é consobens.com.br e Rodrigo_Consobens. @Rodrigo_Consobens. Pô, cara, fiquei feliz aí do nosso bate-papo aqui.
Só a caixa preta que esse cidadão abriu para nós aqui, depois de assistir isso daqui, porque eu já assisti alguns podcasts de consórcio e a galera não fala essas coisas assim. É um ou outro que solta meio pincelado e não abre. E é aquilo que a gente conversou, né? Eu sinto falta e acho, eu vou dizer acho, porque eu não tenho 100% de certeza, eu tenho 99%, que o Rodrigo comprou essa briga. Que é a briga de falar, não, vem comigo que eu vou abrir a caixa preta para você. Com certeza. Né? É o que você falou, não é um mercado imediatista. Exato. Precisa ser feito de maneira planejada, porém, se você for uma pessoa organizada e que consegue planejar e dar o passo a passo, que é uma coisa que a gente fala muito aqui no Incorpora Comigo, que a pessoa precisa ter organização, planejamento, isso é tudo, né? saber onde ela está, saber onde ela quer chegar e o que ela precisa fazer para chegar lá. Quando ela tem essa visão e esse modo de organizar isso, ela consegue. E é isso que a gente está defendendo, que o consórcio ele tem capacidade de entregar isso, né? Tô falando besteira. Não, é isso mesmo. Ricardo, 26 anos, eu falo 25 agora, esse ano fez 26 anos agora, passamos setembro, e que eu estou nesse produto consórcio, então eu trago aqui uma concepção de atendimento, de orientação, né? Não é só a compra do consórcio, é uma realização de projeto, existem muitos caminhos para poder trilhar com o produto, então eu trago uma bagagem que hoje eu mostro alguns caminhos para lucrar. Hoje eu tenho 32 construtoras, clientes ativos nossos, que operam com nossas cotas, compram cotas, fazem mais negócios. Estou falando só de construtoras, mas não é só voltado para isso. É aberto o mercado, mas esse nicho é um nicho que eu atendo bastante, né? E tenho certeza que a Consobens Incorpora Comigo, nós vamos fazer aí muito sucesso em relação a desenvolvimento de novos negócios, como também é o Diamond, né? Que nós temos uma outra área um pouco maior, né? Falando um pouquinho desse pitch aqui na cidade do interior também, que ali tem um planejamento para sair um loteamento maior, né? Uma quantidade de lotes maior. Então é apenas o início aí tenho certeza, de muitos negócios que possam surgir. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com você, fazendo parte aqui do Incorpora Comigo. E tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas, muitas empresas também. Porque o propósito, né, é ajudar pessoas físicas e jurídicas. Sim. Né? Esse é um propósito que eu tenho, né? Não falei, mas o meu propósito é que eu consiga ajudar as pessoas, né? Na parte de loteamento, a cada lote que eu vender, que for uma família que for morar lá, vou ficar muito feliz. E a cada consórcio que eu vendo, que contempla, que vende, que fatura uma casa, para mim também é uma vitória. Eu tenho casa própria, eu tenho, enfim, casas de investimento. Porém, assim, quando uma pessoa compra, a gente entende que a gente está fazendo uma parte da vida dessa pessoa, dessa família. Ajudou a transformar a vida dela. Ajudamos a transformar. E é isso. Eu acho que esse é um sentimento, né, de continuar. Tenho certeza que a gente tem um bom caminho. Show, cara. Obrigado. Eu que agradeço por ter vindo aí. O Rodrigo aceitou. Sensacional. Nossa agenda desse homem, gente. A minha é apertada, mas a dele briga com a minha. Corrido. Hoje a gente tá muito bem por causa das lives aí, tá bem mais tranquilo, né? Cara, brigadão, valeu o papo. Agradeço também. A ideia do Incorpora Comigo é construir caminhos, né? Sim. Então hoje, com essa informação do consórcio, a gente abre mais uma possibilidade. A gente constrói mais uma pontezinha e abre mais um caminho na linha do crédito. Inclusive, vamos falar que a gente está gravando isso hoje é dia 21/10/2024. Nesse momento, a informação do mercado é que a Caixa está reduzindo um pouco a participação dela em relação ao financiamento dos imóveis. Então, entender sobre o consórcio e sobre tudo isso que ele falou é muito importante. Ainda tem mais um tempinho? Tem sim, claro. Essa informação, Ricardo, essa daí é ouro também. Em relação à Caixa, né? Hoje 70%, né, do mercado está na mão da Caixa Econômica Federal, né? Sim. E, assim, o produto consórcio, eu já tive, assim, essa semana ela soltou essa nota, né? Falando que está exigindo mais entrada também para os financiamentos, para o imóvel usado. Ela colocou uma regra de 50%, que ela só vai financiar. Então, assim, algumas construtoras já entraram em contato comigo
para buscar o quê? Fazer mais cotas. É um momento que quem entender futuramente não vai depender de bancos. Hoje eu tenho várias construtoras que já têm créditos próprios de cartas de crédito contemplada. Porque ela saiu lá na frente, ela começou a construir o quê? Uma operação de crédito. Eu já tive, por exemplo, projeto com construtora com cartas de 10 milhões. Juntamos em torno de 40 cartas. E ali ela conseguiu, com 40 cartas, fazer uma construção de um prédio. Tudo com recurso do consórcio. Isso é totalmente possível. Da forma que eu falei agora há pouco. Terreno próprio, um projeto aprovado. Então, é muito possível fazer isso, né? Então, falando dessa parte do crédito hoje, o produto consórcio, cada dia que passa, ele está mais buscado. Porque o público entendeu que se ele tiver um dinheiro barato, ele deixa de pagar uns juros muito grandes. Porém, tem que entender que você precisa se antecipar para esse dinheiro barato. É iniciar as operações de adesão do consórcio. É isso aí. Você que está aí do outro lado da tela, né, do computador, entendeu que o momento é do consórcio agora. Tem outros meios? Tem. Sim. Mas dificilmente você vai achar algum dinheiro tão barato, né? É verdade. Quanto o dinheiro do consórcio. Sim. Quando você coloca na ponta do lápis o custo desse dinheiro e a linha do tempo, pelo menos nesse momento em que a gente está gravando esse vídeo aqui, eu desconheço. Sim. Se tiver, vocês me avisam, coloca aí nos comentários aí embaixo. Não, tem sim, ó. Esse jeito aqui é o jeito mais barato de fazer. Fala pra nós, é verdade. Conta pra nós que a gente vai querer aprender também. Sim, com certeza. Certo? Fechou? Fechou. Então tá bom. Muito bom. Eu vou colocar na descrição do vídeo aqui as suas redes também, como que faz para encontrar o Rodrigo. E, de novo, né? Não esquece de curtir, não esquece de comentar, não esquece de compartilhar, não esquece de se inscrever no canal e dar uma força pra gente crescer aqui. Fechou, meus caros? Rodrigo, obrigado. Ricardo, muito obrigado também pela oportunidade. Eu Estou à disposição, hein? Fechou. A galera do Incorpora Comigo vai receber muita notícia nossa ainda. Sensacional. Gente, valeu. Fique com Deus aí. Deus abençoe a todos aí. Até mais.